Bem-vindo ao canal e Audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde compartilhamos audiolivros exclusivos. Acesse odyssey.com/e-audiolivro. Bom, vamos mergulhar direto no assunto. Hoje, a gente vai dissecar um fenômeno literário explosivo que tomou conta das redes sociais e, claro, das listas de mais vendidos, a famosa Healing Fiction, ou ficção de cura. Para quem acompanha as tendências de leitura entre o público jovem, principalmente lá no Bookstock, é simplesmente impossível ignorar o impacto absurdo dessas histórias. O que a gente vai explorar aqui não é só um resuminho de enredos fofos, não. É um mergulho profundo na psicologia de quem lê. A gente vai tentar entender por que narrativas sobre magia, traumas do dia a dia e simples xícaras de café são literalmente exatamente o que a nossa sociedade atual está precisando. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise do material hoje é: por que histórias super simples e pacatas sobre cafés e mágicos estão dominando completamente a internet neste exato momento? Se a gente dá uma olhada nas comunidades literárias digitais, essas histórias tão aconchegantes estão disparadas liderando as recomendações. E o motivo? Elas oferecem um verdadeiro porto seguro emocional. Num mundo pós-pandêmico que não para um segundo e é cheio de incertezas, existe um desejo coletivo gritante por uma pausa. E esses livros, bom, eles funcionam como pequenos refúgios imaginários, onde mentes exaustas podem finalmente dar aquela descansada. Mas para entender tudo isso de verdade, a gente precisa definir o que é esse gênero. A Healing Fiction, que o pessoal também apelidou carinhosamente de ficção band-aid, sabe aquele curativo mesmo? É um subgênero focado em personagens super simples, sem aquelas tramas mirabolantes, vivendo em ambientes muito cotidianos e reconfortantes. Pense em livrarias de bairro, lojas de conveniência ou pequenos cafés. O foco total é na empatia, na solidariedade e em superar os dilemas reais da vida. Tudo isso sem reviravoltas chocantes a cada página. E olha que interessante, isso é uma resposta direta àquela febre da Ciclit da década de 2010. Lembra daquelas histórias de tragédias incuráveis que faziam a gente chorar até desidratar? Pois é, a ficção de cura vai na contramão. Ela oferece consolo. A mensagem que fica nas entrelinhas é sempre: aguenta firme, vai ficar tudo bem. Agora, o que é realmente fascinante aqui é o choque de realidades gigantesco entre quem consome essas obras no ambiente digital e a crítica literária mais tradicional. É uma divisão bem brutal. De um lado, leitores jovens estão encontrando uma paz inexplicável nessas páginas. Quem cria conteúdo sobre isso sempre diz que são histórias que não pesam e que geram uma identificação maravilhosa com os nossos perrengues diários. Do outro lado, bom, críticos consagrados olham para isso com um super ceticismo. Eles costumam classificar esses livros como chatos, cheios de clichês e às vezes até chamam de autoajuda barata disfarçada de literatura, criticando a simplicidade dos diálogos e a falta de uma estrutura mais complexa. Só que, apesar de toda essa crítica pesada, a essência do fenômeno é outra. O coração da ficção de cura é a conexão emocional pura e simples. A gente vê que as pessoas formam laços muito profundos e reais com essas narrativas. Editores e especialistas de mercado, inclusive, já apontaram que esses livros acabam valendo quase como sessões de terapia para quem sofre com aquele esgotamento mental moderno, o famoso burnout. No fim das contas, a galera não está procurando a prosa mais complexa do século, mas sim uma experiência terapêutica que seja acessível e que, vamos ser sinceros, é muito necessária agora. Chegamos então ao nosso estudo de caso, o famoso café funicular. Para a gente ver como tudo isso funciona na prática, vamos mergulhar no cenário de antes que o café esfrie. Imagina só, um café subterrâneo em Tóquio, totalmente sem janelas, inaugurado lá no finalzinho do século XIX. E o mais estranho, mesmo no calor insuportável do verão japonês, o ambiente é sempre fresquinho e nem tem ar-condicionado lá. Nas paredes, 3 relógios marcam horários que não fazem o menor sentido. É uma construção atmosférica e nostálgica simplesmente genial, porque ela pega esse espaço e joga ele para fora das regras normais do tempo. É o palco perfeitinho para o realismo mágico que vai rolar naquelas mesas. E aí que a gente entra nas famosas regras do café. Porque para viajar no tempo não é só querer ir pronto. A mitologia é super rígida para os leitores entenderem logo de cara. Regra número 1. A pessoa só pode encontrar no passado quem já visitou aquele mesmo café. Regra 2. Existe apenas uma cadeira específica para fazer essa viagem e não dá para levantar dela de jeito nenhum. E a regra 3, que é a mais crucial, independentemente do que a pessoa faça ou diga lá no passado, o presente não vai mudar. E o detalhe de ouro é preciso beber todo o café
e voltar antes que ele esfrie. Estabelecer essas amarras logo no início é uma sacada brilhante, porque tira o foco de vou voltar lá para mudar meu passado e coloca a atenção em como eu lido com os meus próprios sentimentos em relação a isso. Ah, e claro, tem um detalhezinho muito peculiar e, digamos, meio sombrio. A tal cadeira mágica já tem uma ocupante fixa, um fantasma. Pois é, uma mulher misteriosa de vestido branco que fica lendo um romance sem parar e só levanta para ir ao banheiro uma única vez por dia. Tem um humor meio irônico aí, né? Pensa bem, quem quiser enfrentar o passado e curar a própria alma, primeiro precisa ter a paciência surreal de sentar, pedir uma bebida e esperar o momento exato em que a fantasma decidir dar uma passadinha no toalete. Mas dando um passo para trás dessa magia toda, vamos dar uma olhada no embasamento acadêmico por trás disso. Pesquisadores de comunicação analisam esses espaços urbanos, como os cafés e as livrarias, e mostram que eles não são só panos de fundo. Eles funcionam como ambiências comunicacionais muito potentes. São espaços perfeitos para criar memórias e para a gente se conectar profundamente com os outros. Sabe aquela coisa de marcar um café com alguém? Isso vira um ritual onde a pessoa acaba interpretando e construindo a própria identidade. Então, o grande pulo do gato aqui é como essa literatura bebe direto em conceitos lá de Sigmund Freud, mais especificamente na ideia da cura pela fala. Nesses livros, a resolução dos conflitos quase sempre acontece quando um personagem simplesmente põe a dor para fora, enquanto o outro está ali, exercendo uma escuta ativa de verdade. O café acaba sendo uma sala de segurança psicológica. É aquele ambiente seguro, onde emoções travadas, culpas gigantes e desejos que estavam escondidos viajam direto do inconsciente para o consciente, tudo através de uma conversa honesta. Vamos analisar o primeiro grande arco emocional desse material. É a história da Fumiko e do Goro. O Goro, do nada, decide se mudar para os Estados Unidos por causa do emprego dos sonhos e deixa a Fumiko para trás morrendo de culpa e cheia de coisas entaladas na garganta. Desesperada com o término, ela resolve usar a cadeira mágica para reviver a última conversa deles. E adivinha? A regra se aplica. O presente não muda. O Goro ainda vai para os Estados Unidos. Mas a percepção da Fumiko sofre uma revolta completa. Ela descobre que, na verdade, ele era super inseguro e uma amava, mas não se achava bom o suficiente para ela. Ou seja, a viagem não mudou em nada a realidade externa, mas curou 100% a perspectiva interna da personagem. E o autor brinca com essa ideia de superação de uma forma bem metatextual e sutil. Tem um trechinho em que, logo após o desfecho da história da Fumiko, aquela mulher fantasma dá um sorrisinho de canto de boca e fecha silenciosamente o romance que estava lendo, que se chama justamente Os Amantes. Isso é um sinal claríssimo de que a Fumiko conseguiu finalmente virar a página. Aquele ciclo de dor se resolveu no coração dela e aquele capítulo específico da vida dela foi concluído em paz. O segundo exemplo que a gente vai ver é daquelas histórias de partir o coração. Acompanhe a trajetória do casal Fusagi e Kotaki. O Fusagi é um cliente antigo do café que, infelizmente, sofre de Alzheimer e, numa reviravolta trágica, acaba esquecendo quem é a própria esposa. Quando ela descobre que o marido estava tentando viajar no tempo para entregar uma carta de amor para ela, a Kotaki mesma assume a cadeira mágica. Ela volta para um momento no passado onde a mente dele ainda estava clara. Nesse encontro, a magia da situação obriga os personagens a encararem de frente o pesadelo da doença. Ela finalmente lê a carta e descobre que o Fusagi já sabia do diagnóstico há muito mais tempo do que ela imaginava. E num gesto de amor absurdo, ele pedia na carta que ela não se sacrificasse por ele quando a doença piorasse. Tem uma citação nesse momento que martela exatamente a mensagem central da história. O presente não tinha mudado, mas essas duas pessoas tinham. Isso prova que a grande magia do café imaginado pelo autor não é dar superpoderes para alterar fatos, evitar acidentes ou curar magicamente uma doença degenerativa. A mágica é oferecer um espaço terapêutico e um limite de tempo super curto, literalmente o tempo de um café esfriar, para sarar feridas emocionais. O objetivo principal é construir coragem e resiliência interna para poder voltar para o presente e, mesmo com toda a dureza da vida, conseguir seguir em frente. E essas conexões que a gente está traçando com o mundo real não surgiram do nada. Quando a gente liga as emoções desses personagens com teorias acadêmicas sólidas, fica claro que chamar isso de autoajuda barata é um erro enorme. Muitos historiadores e pesquisadores universitários já validaram que essa literatura aconchegante realmente funciona como um remédio psicológico poderoso por causa da identificação. Afinal, a arte sempre serviu como esse grande abraço de acolhimento na nossa jornada cultural. E isso casa perfeitamente com uma ideia do historiador Dante Gallian. Ele costuma dizer que muito do nosso adoecimento mental de hoje vem do fato de que a gente vive como se fôssemos máquinas, né? Tudo automático, sem parar para pensar no porquê das coisas.
O tipo de leitura presente na Healing Fiction é essencial porque nos arranca quase à força dessa dinâmica mecânica. É uma fuga terapêutica real. Ela força a gente a puxar o freio de mão, respirar fundo e a acessar sentimentos que estavam jogados num canto qualquer da nossa rotina maluca. Então, juntando as peças de todo esse quebra-cabeça, dá para entender exatamente como esse subgênero atua como uma terapia pessoal de verdade. Ponto 1. Ele obriga a gente a pausar o ritmo sufocante da vida moderna. Ponto 2. Através das conversas no livro, ele ensina a importância da escuta ativa e faz a gente refletir sobre os nossos próprios medos. Ponto 3. É um laboratório seguro para processar aquele trauma ou sentimento reprimido, porque a gente projeta tudo nos dilemas dos personagens. E por último, ajuda a transformar aquela dor aguda do luto ou da perda em memórias que a gente consiga tolerar e até achar bonitas de certa forma. Por tudo isso, essa literatura é como um curativo emocional simplesmente indispensável para a juventude digital de hoje. Para fechar a nossa exploração do tema com chave de ouro, queria deixar uma reflexão bem provocativa aqui. A gente já entendeu como funcionam as regras mágicas e o poder transformador de saber escutar. Mas e se? E se a gente tivesse acesso a uma dessas cadeiras mágicas hoje, podendo voltar para o passado? Qual momento mal resolvido da nossa própria vida a gente escolheria revisitar antes que o nosso próprio café esfriasse? E mais do que isso, será que a gente está sendo 100% honesto com os nossos sentimentos no hoje? Ou será que a gente está criando novos fantasmas com os quais vamos ter que lidar no futuro? O maior recado de tudo isso é: não espere o café esfriar. Fale hoje, ame hoje e viva no agora. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente.